Olá, boa noite a todos. Eu sou a Beatriz Sarzi e o meu grupo é composto por mim, pela Giovana da Costa, Maria Eduarda Teles, a Tainá de Cássia e Yasmin Barbosa. E nós iremos falar sobre o analfabetismo funcional e a importância de combatê-lo aqui no Brasil. Portanto, o objetivo do nosso trabalho é apresentar o contexto de analfabetismo funcional, o que de fato ele é, como ele surgiu, como ele pode afetar a vida de um determinado indivíduo e demonstrar maneiras de combater esse mal que ainda permanece na nossa sociedade brasileira. Então, o que é o analfabetismo funcional? É um termo técnico usado no meio acadêmico e no Brasil ele é explorado principalmente pelo Instituto Paulo Montenegro através do INAF, que é o Indicador de Analfabetismo Funcional. Então, assim, você ser alfabetizado não significa que você é funcionalmente alfabetizado, ou seja, a pessoa, ela consegue ler, ela consegue identificar as letras, formar as sílabas, mas ela não consegue compreender o que ali de fato está escrito. E ela também não tem um domínio das operações básicas de matemática, multiplicação, divisão, soma, subtração, ela não sabe troco, ela não tem domínio sobre a matemática básica. O analfabeto funcional, ele não consegue descrever no papel ou na fala aquilo que ele acabou de ler ou aquilo que ele escutou, ele tem essa dificuldade. Então, analfabeto funcional é um mal que assombra a nossa sociedade e é um fenômeno, querendo ou não, silencioso, que a gente escuta falando bastante sobre isso, mas ele não é tão explicado como deveria. Então, assim, as palavras ou um texto qualquer pode até ter três camadas de significado: o sonoro, o literal e o figurado. Por exemplo, eu vou ao mercado. Eu vou ao mercado, as duas frases têm as mesmas palavras, são iguais, mas os elementos sonoros são diferentes. Na primeira frase tem o elemento sonoro de afirmação e a segunda tem de interrogação. E esse elemento sonoro é bastante utilizado pelos poetas. Eles usam bastante a sonoridade expressiva. E nós brasileiros não temos muito contato, mas é bastante utilizado. O analfabeto funcional, ele até consegue interpretar um texto na camada sonora, mas ele não consegue interpretar na camada literal e na camada figurada. Na camada literal, pode até parecer simples. É só interpretar o texto nas palavras, pegar as palavras e interpretá-las no pé da letra. Não, não é isso. Assim, o problema é que muitas das vezes o analfabeto funcional, ou eu e você, lê ou escuta as pessoas sem pensar no significado próprio das palavras. Por exemplo, quando alguém fala uma verdade sobre um determinado assunto ou sobre a sua personalidade, você vai levar como ofensa, porque você não pensou no significado próprio, você só observou como aquela palavra soou. Então você só vê a sonoridade da palavra, você não pensa no significado próprio da palavra. Então, além disso, né, as palavras, elas são organizadas em orações, e ela tem algumas regras que regem essas orações e que faz que elas tenham algum sentido. Então, quando eu entendo a camada literal de um texto, a gente também tem a noção dessas regras. Essas regrinhas, né, que dá sentido à oração, são chamadas de regras sintáticas. Então, o analfabeto funcional, ele não consegue compreender essas regras. E a camada figurada é uma camada que é composta por figuras de linguagem. Mas o que seria, então, essas figuras de linguagem, né? Então, são recursos linguísticos utilizados para ganhar um sentido que ultrapassa a camada literal. Então, aqui tem algumas figuras de linguagem, né? Comparação, metáfora, ambiguidade. O analfabeto funcional, ele não consegue compreender essas figuras de linguagem. Por exemplo, aqui eu peguei um exemplo. Cecília, és libérrima e exata como a concha, me faz Manuel Bandeira. Aqui ele usa comparação. Um analfabeto funcional, ele não vai ter alguma noção. E para eu conseguir entender essa camada, eu preciso entender as duas outras, a sonora e a literal. E depois fazer um exercício de confrontar a realidade e tentar entrar na mente do escritor para entender o porquê dele ter escolhido aquela figura de linguagem. Por exemplo, aqui, o porquê ele não falou, Cecília,
tu és maravilhosa, ao invés de usar essa comparação com a concha, porque ele queria dar um sentido mais profundo. E muitas das vezes isso não é compreensível para um analfabeto funcional. Então, para exemplificar o nosso entendimento, o analfabeto funcional é aquele que não consegue entender aquilo que lê. Bia, mas isso é muito vago, porque eu leio tantas coisas e eu não consigo entender, então eu sou uma analfabeta funcional. Não, calma aí, vamos analisar. Se uma pessoa que é totalmente leiga em física vai ler as teorias de Albert Einstein, o que, Tainá? Então, Não voltando. tava mudando os slides. Tá, desculpa, gente, voltando. Então, uma pessoa, ela é totalmente leiga em física, ela vai ler as teorias de Albert Einstein, provavelmente ela não vai entender nada. Isso não significa que ela é uma analfabeta funcional. Outro exemplo, uma pessoa que não tem um domínio sobre a filosofia, vai ler Kant, não vai entender nada, porque ele é um filósofo muito complexo. Até quem é da filosofia tem dificuldade de entender. Imagina a gente que não tem conhecimento nenhum. A mesma coisa que eu pegar o livro Ortodoxia de Chesterton, que é um dos filósofos católicos mais difíceis de entender, eu não vou entender nada. Isso não significa que eu sou. O analfabeto funcional, ele não consegue entender gêneros textuais simples, gente. Ele não consegue, muitas das vezes, interpretar uma receita, um manual de instrução. Então, essa que é o buraco, sabe? O buraco é muito mais embaixo, é muito mais complicado. E é uma coisa assim que precisa ser combatida. Por quê? Porque prejudica o desenvolvimento intelectual, pessoal e profissional da pessoa. Porque ele vai ter dificuldade na comunicação, né? Ele vai ter dificuldade em interagir em sociedade com outras pessoas. Uma pessoa que é analfabeta funcional, ela vai ter dificuldade de encontrar um emprego de qualidade, de se qualificar lá na sua carreira. Ela vai ter dificuldade de organizar a sua vida de uma maneira plena, as suas finanças. Uma pessoa que é analfabeta funcional, ela tem até a sua cidadania é prejudicada, porque a cidadania ela vem da capacidade de interagir com as leis, com os direitos, com os deveres. E a dificuldade, né, de comunicação incapacita a vida em sociedade, impacta a convivência com as outras pessoas, né? A pessoa, ela não é cidadã se ela não consegue fazer uma leitura crítica, gente, se ela não consegue argumentar, porque o analfabeto funcional, ele tem essa dificuldade de comunicação, de colocar em palavras o que ele quer expressar, ele não consegue. Então, imagina numa sociedade, você conviver em uma sociedade letrada e você não consegue argumentar, você não consegue comunicar. Isso dificulta muito. E também dificulta as relações interpessoais. Porque, assim, eu não sei vocês, mas discutir com um analfabeto funcional é horrível. E discutir aqui, eu não falo no sentido ruim, eu falo no sentido normal mesmo. Porque, assim, o analfabeto funcional, ele não entende o que próprio diz, e além dele não entender o que ele está falando, ele vai distorcer as suas palavras para usar a favor dele. Então, assim, é uma coisa muito grave, que nem diz o professor Olavo de Carvalho. O analfabeto funcional, ele vive em um mundo de frases, onde não há verdades e nem mentiras, somente aplausos e vaias. Além disso, o analfabetismo funcional, ele também está presente no ensino superior. Então, não é somente pobres, não é somente pessoas que nunca tiveram acesso à educação. Tem universitários que também são analfabetos funcional. Então, isso rompe com o mito que tem a ver somente com pobreza. Isso prejudica a vida do jovem, porque prejudica o futuro dele, profissional também. Já escutaram falar aquela frase? Nós somos aquilo que lemos. Imagina um estudante de medicina que é analfabeto funcional, que não tem o hábito de ler, só fica lendo Instagram, Facebook, Twitter. A gente vai lá ser atendido por ele, ele não vai saber nem onde que tá o nosso coração, o nosso fígado, a gente vai morrer na mão dele. Então, assim, prejudica também a vida profissional do jovem. É uma das principais preocupações daqueles que estudam o analfabetismo funcional. E aqui são dois exemplos em forma de charge, que seria
o analfabetismo funcional, né, para ficar uma maneira mais concreta de se entender. E aqui algumas características do analfabeto funcional. É que nem o analfabeto funcional, ele tem falta de atenção durante as leituras. Então, ele sempre vai ficar incomodado, inquieto durante as leituras. E ele vai ser incapaz de captar as ideias mais importantes, essenciais do texto. E, frequentemente, ele vai precisar ficar relendo a página que acabou de ler, porque não memoriza no cérebro dele, ele não consegue captar as informações essenciais. Também ele tem a memória recente destreinada. O analfabeto funcional, ele se esquece rapidamente dos conteúdos que ele acabou de ler. Então, se alguém pedir para ele falar o que aconteceu na última página, ele não vai saber, ele vai desconversar. E também tem a curiosidade exagerada nos estudos. Então, o analfabeto funcional, ele não consegue se aprofundar no conhecimento de uma disciplina, de um determinado conteúdo, pois ele é incapaz de se concentrar em um único objeto. Então, o resultado é que ele vai começar a ler vários livros, vários artigos e não vai terminar nenhum. Ele não vai chegar ao fim de nenhum porque ele não consegue. Então, assim, tem um outro mito também, que é o analfabeto funcional, é aquele que nada lê. Tem muitos analfabetos funcionais que lê vários livros, mas nunca consegue chegar ao final. E ele não consegue entender as percepções da linguagem. Então, também isso é uma outra dificuldade. E a insegurança na comunicação de ideias. Então, assim, o analfabeto funcional, ele sempre vai estar inseguro quando ele for precisar expor algumas ideias de autor, enfim, pois ele sempre vai ter a impressão de que os conteúdos estudados não estão estruturados na mente deles. Mesmo quando eles conhecem o significado das palavras de um texto, eles não entendem o que está escrito e, no máximo, conseguem repeti-lo usando as palavras do próprio texto. Então, o analfabeto funcional, muitas das vezes, ele só reproduz aquilo que ele leu no texto. Ele não consegue falar com as próprias palavras. Isso a gente vê muito na modernidade, né, gente? As pessoas reproduzindo opiniões, reproduzindo as coisas, nem sabe o significado profundo da palavra e tá ali falando. E também o julgamento apressado das ideias. Então, o analfabeto funcional, ele sempre vai emitir um julgamento apressado a respeito das posições ou ideias expostas pelos autores que lê. E pensa que os autores sempre vão estar de um lado, são sempre contra algo, ou a favor de algo, ou de direita, ou de esquerda. E não é assim. Eles não conseguem aprofundar a visão, é sempre muito dividido as coisas. E a compreensão dos analfabetos funcionais sempre vai depender do contexto, ou seja, o analfabeto funcional, ao se deparar com palavras cujo significado ele não lembra, em vez de recorrer ao dicionário, ao Google, que seria o certo, né, ele vai preferir se adaptar as palavras ao contexto no qual elas estão inseridas, achando, né, que está realmente entendendo as ideias ali presentes. Tá? Então, ele auto se sabota, auto se engana, achando que ele está entendendo, mas na verdade ele não está, ele só está encaixando a palavra num contexto que ele acha que é o correto. Eu vou falar sobre os níveis, né, do alfabetismo funcional. Ele foi classificado em diferentes grupos de acordo com a sua capacidade apresentada. De acordo com uma pesquisa realizada pelo INEF, a alfabetização ela pode ser classificada em 5 níveis. Conforme a pesquisa, ela aplica um teste avaliando as habilidades de leitura, de escrita e matemática e também o domínio pela leitura, que vem sofrendo queda entre os entrevistados, tendo eles concluíram que o ensino fundamental ou ensino superior, que os dados mostram que o problema do analfabetismo funcional ele deve ser levado a sério, pois as dificuldades de compreensão dos gêneros textuais, os mais fáceis, eles são acessados sempre pelos indivíduos, mas eles não são interpretados da maneira correta. Isso prejudica o desenvolvimento intelectual da pessoa e o profissional do indivíduo.
Também foi apresentado que o letramento ele é uma das soluções para o analfabetismo funcional, pois ele vai estar extrapolando a visão tecnicista da alfabetização. O número de analfabetos ele tem diminuído no Brasil nos últimos 15 anos. O analfabetismo funcional ele ainda é um fantasma que atinge os estudantes que frequentam o ensino superior, desfazendo o mito de que ele estaria relacionado à baixa escolaridade. Que hoje em dia tem muitos estudantes que estão no ensino superior, mas eles ainda não conhecem certas palavras, eles não conseguem escrever algumas palavras e isso está relacionado. E os índices de analfabetismo funcional no país são de extrema importância, porque eles estão promovendo o debate entre diversos grupos sociais responsáveis por desenvolver esse trabalho. Aqui é sobre a evolução do analfabetismo funcional na população, né, segundo o INAF, de 15 a 64 anos, de 2001, 2002 e 2018. Então, o que pode causar o analfabetismo funcional? A má qualidade do ensino brasileiro. Talvez isso seja uma verdade difícil de aceitar, né? Porque, assim, a educação brasileira sofreu tanto, tantas pessoas lutaram por ela, e ainda ela não é de uma qualidade desejada. Mas nós temos que encarar e tentar mudar esse cenário, não é mesmo? Então, o especialista em política e gestão educacional, o professor José Marcelino Rezende Pinto, que ele é professor da USP, ele fala que os dados de analfabetismo funcional refletem a baixa qualidade de ensino, pois os resultados não se referem às pessoas que nunca passaram pelo ensino, mas alunos que estiveram nas escolas. Então, ele afirma, vou ler aqui, a nossa escola ainda produz muitos analfabetos. Então, um estudo realizado pelo INEP, divulgado em 2016, mostra que os resultados da avaliação, que 54%, mais da metade dos estudantes acima de 8 anos, permanecem em níveis insuficientes de leitura, e 33% dos alunos brasileiros apresentam índice insuficiente de escrita, não conseguem escrever, e outras 54%, mais da metade, tem dificuldade no desenvolvimento da matemática. Então, nós percebemos que as coisas estão bem críticas. E isso, mas por quê, né? Ele fala, essa má qualidade de ensino é devido à falta de investimento. Aí tem várias opiniões, né? Tem algumas pessoas que falam que é a falta de investimento, que é culpa do governo, tem outras pessoas que falam que é culpa do Paulo Freire, tem algumas pessoas que falam que é porque a escola moderna, né, a pedagogia moderna, ela não está mais interessada em formar intelectuais, e sim modificar os valores e a ética em escala mundial. Então, cada um tem uma falácia. Também outro motivo que leva ao analfabetismo funcional é o abandono escolar, seja de escola pública ou de escola particular, mas é mais comum em escola pública mesmo, né, a evasão escolar. E a falta de incentivos governamentais para melhorar a educação, então a falta do apoio do governo, falta de verba, falta de políticas públicas, falta de formação de qualidade para um professor, né? Então eles deveriam investir em uma qualidade, em uma formação de qualidade para os professores, né? Professores que são capazes de alfabetizar e que consigam formar leitores críticos, porque nós sabemos que a qualidade dos professores estão cada vez mais baixos, né? Tem professores que nem têm o hábito de leitura, por exemplo. Então, é importante investir na formação do professor. E muitas das vezes o governo deixa a desejar. E a falta de incentivo à leitura. O jovem brasileiro não lê. Essa é a verdade. E seja por vários motivos, né? Não é somente relacionado à pobreza, como muitas pessoas gostam de dizer, né? Que as pessoas pobres que não leiam. Muitos que estão em universidade, professores, também não são pobres e não leem. Então, isso pode ser
esse fator pode variar de vários outros fatores, pode ser também porque o jovem chega lá no ensino médio, né, na adolescência, ele é apresentado às literaturas muito difíceis de entender. De cara, já coloca Machado de Assis lá. Não que isso não seja importante, mas o jovem não vai conseguir, um jovem que nem tem tanto contato com leitura, ele não vai conseguir entender Machado de primeira. Então, assim, isso vai desinteressando o jovem, aquelas leituras maçantes, chatas, com vocabulários difíceis. Então, isso é um motivo é um dos motivos que o jovem não é tão ingressado na leitura. E outro é o excesso de telas, né, gente? Quantas crianças, jovens, adultos ficam horas e horas na frente do computador, do videogame, do celular, e isso prejudica o desenvolvimento intelectual, né? Então, assim, mesmo com acesso exagerado às informações, nós estamos cada vez mais tendo dificuldade de assimilar o conhecimento. Então, esse é um dos motivos. Bom, boa noite. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as possíveis soluções para esse problema. Bom, diante de tudo que foi apresentado até aqui nesse trabalho, a gente pode ver que o analfabetismo funcional é um trabalho que abrange muitos outros assuntos. E para chegar a uma solução concreta desse assunto, não é fácil e não é um caminho muito plano. Há vários obstáculos pela frente. Mas diante de um problema social, a primeira coisa que a gente deve ter é a conscientização da população. Porque se nós, estudantes do primeiro ano de pedagogia, mal sabíamos quão era grande esse problema, imagina a sociedade brasileira. Bom, diante da conscientização da população, assim como um triângulo, a gente tem que começar pela base. E a base seria os nossos professores e os nossos educandos. Desde o começo, desde o início da educação no Brasil, foi, né, diante de leis, diante de projetos, a melhoria, o modelo de educação perfeito. E, muitas das vezes, o professor se via não como alguém importante ali, mas, muitas das vezes, alguém sem falta de preparação. E, hoje em dia, ainda é assim. Muitos não têm a preparação adequada para estar na sala de aula e estar diante dos problemas que nós vemos na sociedade em relação a isso, com a vida social, com a vida escolar. Então, de primeira mão, a primeira coisa que nós devemos fazer em relação a qualquer problema educacional, principalmente o analfabetismo funcional, é a preparação para os nossos educadores. Prepará-los para essa vida educacional, porque lá na frente eles não venham ter o que muitos acontece, que é o desgosto por ensinar. A pessoa chega na sala de aula, quantos de nós não vimos o professor chegar na sala de aula com aquele desgosto de ensinar, que não tem mais aquela alegria, aquele ânimo de passar o conhecimento. E muitas das vezes, não só ele acaba tendo esse desgosto, mas o próprio aluno acaba não querendo ir para a escola por conta disso. Mas não é culpa do professor, não é culpa do aluno. Mas muitas coisas englobam isso e acaba gerando esse problema tão grande. Depois, após pensarmos no nosso educando, uma coisa que nós também devemos parar para pensar é a nossa grade educacional e o ambiente escolar. Bom, não é escondido a ninguém que a educação no Brasil ainda é, sim, muito desigual no requisito de socioeconômico. Ainda há uma diferença muito grande da educação particular para a educação pública. E cabe a nós buscar essa diferença, porquanto, sim, a gente tem uma educação para todos. Realmente, se formos parar para pesquisar, ainda não são todos que têm ainda acesso a uma educação, mas que também nós devemos melhorar ela, porquanto a gente vê que ela em si não tem sido o suficiente para os nossos jovens, para as nossas crianças, porquanto ela não prepara, ela não é a verdadeira educação que prepara os jovens para ser um jovem crítico, prepara eles para uma vida na sociedade. Que é isso, desde o começo, lá na Roma, com os primeiros filósofos que nos diziam a respeito da educação, que era para ser preparado o cidadão para ser um cidadão crítico, um cidadão capaz de pensar. E nós vemos que a nossa educação simplesmente não nos prepara para isso. É simplesmente uma guia para um vestibular, um preparo para uma faculdade, que muitas das vezes nem é bem preparado para isso, mas que acaba que muitos dos jovens, ao sair do ensino médio, acabam que
não tendo um rumo na vida deles, acabam muitas vezes se envolvendo com coisas ilícitas, até mesmo dentro da escola. Nós devemos mudar isso. E não só em questão de ensino, mas em questão de ambiente realmente escolar. Quantas das vezes eu vi os meus alunos, eu vi os meus colegas falando que a escola parecia uma prisão. E realmente, na minha escola, a gente tinha regra até para ir no banheiro. Na primeira aula não podia, na segunda você pode ir, depois do intervalo você não pode ir. E nós víamos a nossa liberdade, quanto expressiva muitas das vezes, quanto a nossa própria liberdade de ser, muitas vezes sendo sufocada dentro da escola. E a escola não é para isso, a escola não é para nos sufocar, mas a escola é para incentivar a nossa criatividade, é para incentivar nós, como cidadãos de uma sociedade, ser críticos, preparados para todas as dificuldades, para todas as portas que a vida tem preparado para nós. E depois, né, dessa parte, a gente vem para o incentivo da leitura crítica e da escrita decodificada. Isso já é um rumo bem específico ao analfabetismo funcional, porquanto, assim como foi falado no nosso trabalho, muitos jovens, até mesmo dentro da faculdade, quando se inserem no primeiro curso, não conseguem entender um texto simples, muitas das vezes, não conseguem entender a real informação que aquele texto quer passar, não consegue fazer nem um simples resumo. E isso é de extrema preocupação, porquanto nem o jovem que está dentro da faculdade, que fez um vestibular, que fez um Enem, está se preparando para uma profissão, imagina aqueles que nem tiveram a oportunidade, que não tiveram interesse de estar dentro de uma faculdade. O que vai ser desse jovem? O que vai ser dessa criança no nosso futuro? E diante disso, a gente se pergunta o que vai ser do nosso país se a situação continuar do jeito que nós estamos. Porque nós temos que preparar esse jovem, porque a gente sempre escuta essa frase, que o jovem é o nosso país do futuro. Mas o que a gente está fazendo para preparar esse jovem para ser o país desse nosso futuro? E diante disso, também, não só pensando no nosso futuro, mas também pensando no nosso passado, muitos idosos, muitos pais, muitos avós não tiveram esse acesso à educação. Meu pai, por exemplo, parou na quinta série por conta ele vivia mudando de fazendas. E não só ele, mas os meus 7 irmãos também não tiveram total acesso à educação. Então, a gente tem que parar de pensar também no nosso passado e ver, incentivar essas pessoas a voltarem a estudar, a voltarem a ler. O quão é difícil a vida delas de não conseguirem pegar um ônibus, de não conseguirem marcar uma consulta médica. E muitas vezes essas pessoas são até sozinhas, não tem família nenhuma para ajudar, ou às vezes a família até deixa a pessoa meio que de lado. E como que essa pessoa vai se virar? Ela não tem ajuda nenhuma. Então a gente tem que parar para pensar também nessas pessoas e poder ajudar, porquanto elas também merecem passar por essas dificuldades, a gente deve pensar nelas, para que elas consigam ter uma vida melhor, para elas consigam superar esse obstáculo e voltar a estudar, voltar a ler, porque quando você pega o gosto, eu sei que é difícil no começo, mas assim como nossa professora sempre dizia, ler não é fácil e muitas vezes não é legal, mas a partir do momento que você pega gosto, você não para mais, você vê o quão é importante e o quão aquilo é incentivador, o quão aquilo te abre muitas portas de imaginações, de projetos, de ser, de pessoa. Então, diante dessa nossa realidade, a gente tem que preparar projetos, a gente tem que pensar no nosso jovem do futuro, e no nosso idoso, no nosso pai, no nosso cidadão do passado, e poder mudar essa realidade para que nós possamos ter um país verdadeiramente melhor. O percurso histórico do analfabetismo funcional no Brasil. Antes era usado o termo literacy. E o analfabetismo funcional surgiu no Brasil a partir de 1970. E ele teve destaque com a criação do INAF, que é um estudo realizado desde 2001 pelo Instituto Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa. E esse estudo fez o levantamento de analfabetismo com entrevistas e testes cognitivos com pessoas de 15 a 64 anos. E desse modo surgiu a preocupação com o crescimento do analfabetismo funcional. Pode pular.
Yasmin? Estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Alô? Pode falar, agora dá para escutar. Estão me ouvindo? Sim, pode Sim. falar. Oi? Pode Yasmin? falar, Yasmin. Pode falar. Ó, a história do analfabetismo funcional, né, do INAF, que é um indicador de analfabetismo nacional funcional, né? Ele é um estudo feito desde 2001 e ele era realizado anualmente. Aí, a partir de 2015, ele começou a ser realizado a partir de 2 em 2 anos. Ele mede a alfabetização das pessoas entre de 15 a 64 anos. E esse estudo, né, como falou, foi criado pela instituição Paulo Montenegro e a ONG, para eles verem e mostrarem que o analfabetismo funcional é muito presente no Brasil e que por causa disso começou a ter destaque esse termo e o que era, e as pessoas começaram a se preocupar e a procurar sobre ele. Aí, o índice de alfabetização, né, do povo brasileiro, ele começou a ser medido em 1972, né, pelo Império, só que não era tão detalhado igual é a partir da criação do INAF. Pode passar. Então, aqui tem uma frase, né, do Olavo de Carvalho, que fala assim: o analfabeto funcional lê todas as sentenças em sentido absoluto, material e chapado, como se fossem juízos atomísticos no manual de química. É insensível às nuances, imprecisões, ambiguidades que tornam possível a linguagem literária. Objeções levantadas por um analfabeto funcional. É aquilo que eu falei, o analfabeto funcional não consegue interpretar um texto na camada literal. Ele sempre vai interpretar o discurso de acordo com a carga emocional que as palavras carregam, e não pelo sentido próprio delas. Então, assim, é uma coisa muito triste, é uma coisa que precisa ser combatida, porque prejudica o indivíduo, prejudica também o desenvolvimento do país, e uma pessoa que ela tem a incapacidade de se comunicar corretamente, ela fica presa dentro de si, né? Ela não consegue navegar pela linguagem. Uma pessoa que não tem domínio da linguagem, ela é muito facilmente manipulada, enganada. Eu gostaria de passar esse vídeo, mas não sei porque não está saindo o som. Então, quem quiser assistir, fica a recomendação, é o vídeo do Brasil Paralelo. É muito bom. Ele explora mais sobre o analfabetismo funcional, de uma forma bem lúdica, bem legal de assistir. Aqui estão as nossas referências. E nós agradecemos pela atenção. Boa noite a todos.